Nosso grupo vai apresentar sobre os comparativos e os superlativos, e ao aplicar eles, são usados adjetivos e advérbios para comparar pessoas, grupos, objetos ou quaisquer outras coisas. A diferença entre eles é que os comparativos são adjetivos que comparam apenas duas coisas, já os superlativos são adjetivos que comparam mais de duas coisas. Os comparativos são exemplos como older e more beautiful. E para formar esses adjetivos comparativos, existem duas maneiras. Os adjetivos curtos é formado pelo adjetivo mais o ER, e os adjetivos longos são formados pelo adjetivo mais more. Já os superlativos, como por exemplo, the most beautiful, existem duas maneiras também para formar. Os adjetivos curtos, que são formados pelo adjetivo mais est, e os adjetivos longos são formados pelos adjetivos mais the most. A gente separou alguns exemplos de adjetivos que são tall, old, long, peaceful, careful e pleasant, que tem as variações do comparativo e do superlativo, como o tall, que no comparativo vira taller e no superlativo vira tallest. A gente tem também o uso do than e do the. A gente usa o than no comparativo, que a forma fica o adjetivo mais o than, que o exemplo é John is taller than George. E no superlativo a gente usa o the, que a forma fica o the mais o adjetivo, e o exemplo é John is the tallest of all students. Agora nós temos umas regras básicas, dependendo do tipo de adjetivo. Quando ele termina na letra E, você tem que adicionar R na forma comparativa e ST na forma superlativa, como large, por exemplo, que vira larger no comparativo e largest no superlativo. Quando o adjetivo for monossílabo, terminar em uma consoante e antes dela tiver uma vogal, você tem que dobrar essa consoante e adicionar o ER no comparativo e o EST no superlativo, como big, que vira bigger ou biggest. E quando ele tiver duas sílabas ou mais e terminar em Y, você vai tirar esse Y, adicionar IER ou EST. O happy, por exemplo, vira happier no comparativo e happiest no superlativo. Os adjetivos irregulares que a gente trouxe de exemplo foram good, bad, far, little e many. E como exemplo, good, que no comparativo vira better e no superlativo vira best. Nós separamos alguns exemplos, eu vou ler eles aqui para vocês e explicar. Your love so much sweeter than everything I tasted. Seu amor é muito mais doce do que tudo que já provei. É uma frase superlativa por causa do much. You make it easier to be. Você faz isso ser mais fácil. É uma frase comparativa por causa do adjetivo mais ER. You are the smartest person I know. Você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. É uma frase superlativa por causa do adjetivo mais EST. I'm the youngest woman in my class. Eu sou a mulher mais nova da minha sala de aula. É superlativo porque tem o adjetivo mais EST. This work is much more difficult than I thought. Este trabalho é bem mais difícil do que eu pensava. É superlativo por causa do much. My city is the most beautiful city in the world. Minha cidade é a mais bonita do mundo. É superlativo por causa do most. E a gente separou também duas frases para comparar quantidades. There are more cats in her house. Tem mais gatos na casa dela. Essa é uma frase comparativa por causa do more. There's less traffic on weekends. Tem menos tráfego nos finais de semana, que é uma frase comparativa por causa do less. Então, quando a gente vai fazer comparações, a gente usa o more junto com o than ou most. No primeiro exemplo she's more beautiful than you, que significa ela é mais bonita do que você. E no segundo exemplo tem yesterday was the most special day of my life. Ontem foi o dia mais especial da minha vida. Então, no primeiro exemplo mostra que tá comparando a beleza de uma pessoa com a de outra. Então, ela é mais bonita do que você. E no segundo exemplo, fala ontem foi o dia mais especial da minha vida. Então, em comparação aos outros dias, aquele foi o mais especial.
Agora a gente trouxe um esquema que vai facilitar a compreensão entre a diferença entre o comparativo e o superlativo. Vamos supor que numa sala de 10 alunos, os nomes deles são de A até J, e o aluno A, ele é o mais inteligente da sala inteira. Então, isso seria uma forma superlativa, porque ele não está comparando o aluno A com um aluno em específico, é só o aluno A. Então, pode dizer que A is the smartest person in the class. Já, se você pegar o A e comparar somente com o F, você vai falar que o A é mais inteligente do que o F, como se o resto da sala desaparecesse, entendeu? Não importasse o grau de inteligência deles. Então, você pode falar que A is smarter than F. Então, fazendo as comparações de novo das frases, no primeiro exemplo a gente tem I like you today more than I did yesterday, que significa eu gosto de você hoje mais do que eu gostava ontem. Essa frase está no comparativo porque ela compara o sentimento que uma pessoa tem pela outra em relação aos dias. Então, hoje eu gosto mais de você do que ontem. E é por isso que a gente usa o more than. Então, no segundo exemplo, a gente tem a frase of all the songs that one sings the least deserving of the award, que significa de todas as músicas, aquela que menos merecia levar o prêmio. Essa frase está no superlativo porque ela é uma situação em que você compara uma coisa com todas as outras e ela pode ser ou a melhor ou a pior. Então, tá comparando a música com todas as outras músicas existentes, por exemplo, em uma competição para ver qual é a melhor música. A gente não usa o more than, a gente coloca os adjetivos com esse no final. E o terceiro exemplo também tá no superlativo a frase, só que na frase she's the owner of the best cake ever, que significa ela é a dona do melhor bolo de todos. O the best é um adjetivo que vem da palavra good. Então, good é um adjetivo irregular e a gente coloca the best e não good. Agora, nessas frases, o primeiro exemplo que a gente tem é a frase I can do it better than you, que também é uma frase que está no comparativo e que significa eu posso fazer isso melhor do que você. Então, a gente usa o better than porque compara uma coisa, tipo, eu sou melhor que você. No segundo exemplo, a gente tem a frase He is the youngest man in his hometown, que significa ele é o homem mais novo da sua cidade. Então, novamente, essa frase está no superlativo porque ela compara um único homem com todos os outros homens da cidade. Então, ou ele é o mais novo ou ele é o mais velho. E na terceira frase, a gente tem My mother is older than my father, que significa minha mãe é mais velha que meu pai. E essa frase está no comparativo porque compara a idade da minha mãe com a do meu pai. E a minha mãe é mais velha que ele. E são só duas pessoas na situação, não mais envolvidas. Outra forma comparativa usada é o not so as e o as, que significa não tão quanto e tão quanto. Geralmente no meio desses dois termos vem um adjetivo. Por exemplo, I am not so pretty as you. Eu não sou tão linda como você. E she is happy as you are. Ela está tão feliz quanto nós. Aqui a gente colocou outros exemplos que facilitam a compreensão e vendo esse daqui que tem uma bicicleta, um carro e um avião, é bem possível entender. A bicicleta é rápida, o carro ele é mais rápido que a bicicleta e o avião ele é o mais rápido de todos. Então isso mostra que no caso o avião seria o superlativo, o carro seria um comparativo com a bicicleta, por exemplo, seria mais rápido do que a bicicleta, mas isso mostra em vários aspectos e vários tipos diferentes de exemplos. E por fim, a gente deixou essa tabela disponível para vocês com mais exemplos de formas comparativas e superlativas. E esse foi o trabalho, gente. Obrigada!